Jonas, capítulo 1. Meus irmãos, domingo retrasado, esse domingo agora foi o culto especial do aniversário da igreja. Domingo retrasado, à noite, o pastor Carlos, ele pregou sobre Jonas. E eu, prestando atenção na palavra, vi o quanto nós temos que aprender com o livro de Jonas. Então eu quero começar hoje, se Deus permitir, em 4 domingos, nós iremos estudar o livro de Jonas. O livro de Jonas, ele é pequeno, tem 4 capítulos. E se Deus permitir, a gente vai estudar os 4 capítulos do livro de Jonas e aprender aquilo que Deus ele revela para nós nesse livro. Amém? Então hoje vamos estudar, aprender com Deus o capítulo 1 do livro de Jonas. Eu quero que você preste muita atenção. Tem muita coisa, só nesse capítulo 1 que já dá para a gente aprender com Deus. Eu queria fazer o seguinte com vocês. O capítulo 1 ele é pequeno, então vamos ler todo o capítulo 1, depois eu explico. Amém? Vamos ler o capítulo 1. Capítulo 1, versículo 1, vamos ler até versículo 17. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele para ir com ele para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou e dormia em profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse: que tens, dormente? Levanta-te e invoque o seu Deus, talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por que causa nos sobreveio esse mal. E lançaram as sortes, e a sorte caiu sobre quem? Jonas. Então lhe disseram: declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio esse mal? Que ocupação é a sua? E de onde você vem? Qual é a sua terra? E que povo é o seu? E ele lhe disse: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então os homens se encheram de grande temor e disseram: por que fizeste isso? Pois sabiam os homens que fugia diante do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. E disseram: que faremos nós para o mar se acalme? Porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais. E ele lhes disse: levantai-me e lançai-me no mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Entretanto os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida desse homem, e não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar a sua fúria. Temeram, pois, esses homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Preparou, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Amém? Deixa eu beber água aqui. Meus irmãos, o livro de Jonas é um livro riquíssimo.
E o personagem principal do livro de Jonas não é Jonas, é Deus. O livro não fala sobre Jonas, fala sobre quem Deus é. Se você for ler o livro de Jonas, você vai ver que o vento e o mar obedeceu a Deus, toda a cidade obedeceu a Deus, o peixe obedeceu a Deus. Só quem não obedeceu a Deus nesse livro foi Jonas. O crente foi o único que não obedeceu a Deus. No versículo 1 ao 3, Deus chama Jonas e o orienta a algo específico. Quantos de nós que estamos aqui nessa manhã também fomos chamados por Deus para fazermos algo específico? Quantos de nós? Todos que estão aqui temos um chamado. Jesus disse para a gente ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Só que às vezes nem para a minha casa eu estou falando de Jesus. Às vezes nem para a minha família, nem para as pessoas que moram comigo, eu estou falando do amor de Deus e daquilo que Deus pode fazer. Jonas, assim como eu e você, ele tem um chamado que não vinha do homem, vinha de Deus. Meus irmãos, se você tem um chamado, cumpra o chamado, aquilo que Deus mandou você fazer. Porque se tem uma coisa que não move o coração de Deus, chama-se desculpas. Desculpas não movem o coração de Deus. Você tem um chamado de levar o evangelho a toda criatura. Você está cumprindo o seu chamado? Ou você está dando desculpas a Deus? Quantas pessoas, meus irmãos, é interessante eu lendo, a cidade de Nínive ficava para um lado, Tarsis ficava para outro. Deus disse: Jonas, vá para Nínive. Jonas foi para o lado contrário. Só que a Bíblia diz que Jonas pagou para ir para Tarsis, mas para ir para Nínive, Jonas não quis pagar. Às vezes, irmão, para fazer as coisas erradas, a gente quer pagar o preço, mas para fazer as coisas certas, a gente não quer pagar o preço. Então Deus chamou Jonas e ordenou: vá até a cidade de Nínive, porque a malícia daquela cidade subiu contra mim, e pregue contra ela. Deus não disse: Jonas, vá até Nínive e chegue lá e diga que eu amo todo mundo. Não. Deus não disse: Jonas, vá até Nínive e pregue uma mensagem de amor. Não. Jonas, vá até Nínive e pregue contra aquela cidade. Ou seja, repreenda-os, exorte-os, porque quem está mandando sou eu. Você já parou para pensar por que foi que Jonas, ele não obedeceu à voz de Deus? No versículo 3, diz que Jonas ele foi para Tarsis, né? A cidade de Nínive ficava para um lado e Jonas foge para o outro lado, contrário de Tarsis. Tarsis era para o oeste, Jonas foi, né? Nínive era para o oeste, Tarsis foi, Jonas foi para o leste. A cidade era para um lado, ele foi para o lado contrário. Mas você já parou para pensar por que é que Jonas ele não obedeceu à voz de Deus? Já parou para pensar, igreja? Primeira coisa, preste atenção. O povo de Israel, eles pensavam que Deus amava somente eles. O povo de Israel, eles pensavam mais ou menos assim: Deus nos escolheu, Deus salvou a nós, então todo o resto do mundo são inimigos de Deus. São nossos inimigos, são o próprio diabo, o resto do povo. E Jonas, ele pensava exatamente da mesma forma. E às vezes esse pensamento também está em mim e em você. Não, Deus me salvou, pastor, então a minha casa que se vire agora. Olha, a minha família é complicada, pastor, o senhor não sabe. Jonas pensava a mesma coisa. E mais além, a cidade que Deus mandou Jonas pregar
era um povo que era inimigo declarado do povo de Israel, inimigo de Jonas. Você tem inimigos, igreja? A não ser o diabo? Você tem aquela pessoa que diz assim: ai pastor, eu sei que é errado, mas eu não vou com a cara daquela pessoa não. Se Deus mandasse você pregar para ela, imaginou? Aquela pessoa que lhe fez mal sem você fazer nada contra ela. Deus dissesse para você nessa noite: João, nessa manhã, João, sabe aquela pessoa que fez mal contra você? Pois bem, ela está morrendo no pecado. Vá lá e pregue para ela. O que você faria? Agora você está entendendo, né? Porque Jonas fugiu. Porque Deus manda Jonas ir pregar contra os inimigos. E na cabeça de Jonas, no pensamento de Jonas, aquele povo ele não era digno de receber o perdão de Deus. E às vezes nós estamos da mesma forma, igreja, com o mesmo pensamento errado de Jonas. Você olha para alguém e diz: naquela pessoa ela não é digna do perdão de Deus. Ela é. Aliás, ela não é, mas Deus perdoa, assim como eu e você. Nós também não merecíamos o perdão do Senhor, mas Ele nos perdoa. Igreja, o que é que Jesus Cristo ensinou na oração do Pai Nosso? Senhor, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Imagina aí, agora, uma pessoa que ela fez muito mal a você. Imagina aí, sei, um ex-esposo, uma ex-esposa, não sei, imagine. Se Deus mandasse você pregar para essa pessoa hoje, você iria pregar? Se Deus provasse hoje você e dissesse: João, vai lá na casa de Rafael, aquele Rafael que fez mal contra você, e pregue para ele. Você diz: eu vou para Souza, eu vou para Pato, eu vou para João Pessoa. Não vou ficar aqui mais não, vamos embora. Foi isso que Jonas fez, igreja. Ele fugiu. E às vezes eu e você, nós também estamos fugindo do chamado de Deus. E às vezes eu e você também estamos fugindo daquilo que o Senhor nos mandou fazer. Mas tinha um agravante. Outro motivo, preste atenção. Outro motivo porque Jonas fugiu, eu quero explicar para você agora. Quem era o povo de Nínive? Estou lendo aqui no resumo, tá? Irmão, escuta isso aqui. O povo de Nínive, eles eram muito idólatras. Muito idólatras. Sabe aquela pessoa idólatra da sua casa, da sua família? Deus quer salvar aquela pessoa. Só que para Deus salvar, alguém tem que falar. Alguém tem que pregar o Evangelho. Igreja, Deus não vê como você vê. Deus não vê como eu vejo. Você vê às vezes alguém que está no pecado, no erro, mas aquela pessoa, para Deus, vai ser um grande homem, uma grande mulher de Deus, que Deus vai usar. E às vezes a gente se opõe, eu não vou pregar para aquela pessoa, não. Aquela nojenta, eu não vou pregar, não. Vou não. Aquilo é um miserável. Jonas pensava a mesma coisa. O povo de Nínive, a cidade de Nínive, era muito conhecida e temida pela sua crueldade. Já ouviu falar em gente bruta? O povo de Nínive, eles eram brutos. Teve uns estudos que revelaram que provavelmente foi o povo dessa cidade aqui que começou com a crucificação. Provavelmente os romanos que crucificaram Jesus aprenderam muitos anos atrás com o povo de Nínive a tortura da crucificação. Eles tinham uma morte que eles pegavam o prisioneiro, faziam um tronco de madeira bem grande, 10 metros de altura, pontudo, jogava a pessoa mais alto do que o tronco para a pessoa ser aberta pelo meio do tronco. Foi esse povo que Deus mandou Jonas ir pregar. Eles eram conhecidos por executar suas vítimas para depois expor seus corpos destroçados publicamente.
Eles matavam os prisioneiros, os inimigos, esquartejavam os corpos e colocavam como se fosse em praça pública. Era isso, povo de Nínive. Já imaginou? Tinham práticas de tortura, como furar os olhos, esfolar vivos e arrancar partes do corpo de seus prisioneiros. Eram também conhecidos por sua desonestidade, arrogância e impiedade. Está entendendo por que Jonas fugiu? Porque Deus disse: Jonas, está vendo aquele matadouro ali? Eu quero que você vá lá. E quantas vezes Deus ele manda a gente fazer algo e a gente não faz? Quantas vezes Deus manda a gente pregar para alguém e a gente não prega? Foi por isso que Jonas fugiu, porque ele não aceitava que Deus poderia perdoar aquele povo, e porque ele tinha medo. Aquele povo era um povo temido por todo mundo que os conhecia. Pessoas cruéis. Igreja, quem é a pior pessoa que você conhece? Quem é a pior pessoa que você conhece? Se Deus mandasse você pregar para ela, você pregaria? Você pregaria, você levaria a palavra de Deus? Agora você entende por que Jonas fugiu? E se fosse você? Para você fugir de Deus, você não precisa ir para Patos, você não precisa ir para São Paulo, para o Rio de Janeiro. Basta não fazer a vontade de Deus. Se você quer fugir de Deus, você não precisa correr para outra cidade. Basta Deus falar algo com você e você não obedecer. Igreja, volto a dizer, Deus não quer saber de desculpas. Você acabou de ver, de entender o cenário da cidade. Por que Jonas fugiu? Porém, Deus não aceitou a desculpa de Jonas. Deus não aceita desculpas de ninguém. Deus não aceita desculpas de ninguém, inclusive nem de mim, nem de você. Quando Deus manda você fazer algo, você tem que ir, você tem que fazer. Quando Deus manda amar quem é difícil amar, você tem que amar. Quando Deus manda você ter compaixão de quem humilha você, você tem que ter compaixão. Isso é o Evangelho. É o Evangelho. Isso foi o que Jesus Cristo ele fez por mim e por você. Nós não merecíamos o perdão do Senhor, mas mesmo assim Ele nos perdoou. Não para hoje você olhar para as pessoas e dizer que elas não merecem o perdão de Deus, porque eu e você também não merecemos, mas Ele nos salvou. Ele nos purificou, nos perdoou, nos deu uma nova vida. Para quê? Para a gente anunciar o reino dele, a palavra dele, para quem ainda não conhece. Então, arranque hoje da sua mente, arranque hoje, diante dessa palavra que você está ouvindo, pré-julgamentos, preconceitos contra qualquer tipo de pessoa, porque qualquer tipo de pessoa, não importa quem seja, ela precisa ouvir o Evangelho, e principalmente precisa ser salvo por Deus. Irmão, quanto mais pior for a pessoa, mais ela precisa de Deus. O que você tem feito com o chamado que Deus entregou a você? Você tem desprezado? Você tem dito para Deus: eu não tenho tempo, eu não posso fazer. Eu digo para você, tem muitas pessoas que não servem a Deus, servem ao homem. Tem muitas pessoas nas igrejas, no Brasil e no mundo, que não servem a Deus, servem ao homem. Eu me lembro quando eu estava na igreja, eu era auxiliar do pastor. Aí o pastor morreu, Deus levou o pastor. Aí eu assumi durante algum tempo.
E tinha muitos obreiros, acho que tinha uns 30, 40 obreiros. O pastor morreu, o obreiro não vai mais para a limpeza, o obreiro sumiu, sumiu. Eu disse, irmão, você serve a Deus ou ao homem? Porque o pastor morreu, ninguém faz mais nada na igreja. O pastor morreu, os obreiros sumiu. Tem muita gente que serve ao homem, não serve a Deus. Se o homem foi embora, também, mas tá bom, né? Deus entende, pastor. Não, Deus não entende. Nós iremos se arrepender de cada uma das desculpas que nós damos a Deus. No versículo 4, nós entendemos que nós podemos escolher se vamos ouvir a Deus e obedecê-lo, ou se vamos fugir e encarar as consequências da nossa rebeldia. Igreja, você pode escolher. Deus falou com você. Você pode escolher se você vai obedecer a Deus ou não. Você pode dizer, eu vou fazer isso, pastor, que Deus mandou. Ou você pode não fazer. Agora, esteja preparado para arcar com as consequências da sua rebeldia. Meus irmãos, ninguém foge de Deus. Ninguém se esconde de Deus. Pensava Jonas que indo para um lugar distante, ele ia fugir de Deus, mas que bobagem. Deus está em todo lugar. Davi disse, se eu subir no mais alto monte, o Senhor lá está. Se eu descer até as profundezas, o Senhor está lá também. Deus está em todo lugar. Ninguém pode fugir de Deus. Você pode obedecer a Deus, é como Deus falou, irmão, povo de Israel, a bênção ou a maldição, a vida ou a morte. E às vezes nós estamos escolhendo a morte. Irmão, quando Deus nos manda fazer algo, Deus quer que a gente faça, não que a gente coloque dificuldade. Quem quer fazer, não coloca dificuldade. Sabia disso? Quem quer fazer algo, não coloca dificuldade. Quem não quer fazer, coloca dificuldade. E vai pregar para minha casa, Deus, para minha família. Não vai nem me ouvir minha mãe, não vai nem me ouvir ela. Mas se quem está mandando é Deus, nós não podemos questionar a Deus. Se nós irmão, a Bíblia diz que os demônios estremecem diante de Deus. A Bíblia diz que os anjos cobrem o rosto, porque eles não podem ver a glória de Deus. Aí nós que não somos nada, queremos questionar a Deus. Não, Senhor, mas eu acho que não é assim, não, irmão. Nós temos que se colocar no nosso lugar e obedecer. A rebeldia tem consequências. Todo pecado tem consequências. Mesmo os pecados perdoados por Deus têm consequências. Mesmo os pecados que Deus perdoa têm consequência. Deus perdoou Davi pelo adultério dele, mas a criança morreu. Mesmo Deus perdoando, tem consequência. Às vezes Deus causa tempestades, não é o diabo, é Deus, causa tempestades, problemas em nossa vida, para nos colocar de volta no caminho. Irmão, tem pessoas que ela já não está mais ouvindo quando ninguém fala com ela. A pessoa não ouve. A mãe fala o pai, fala o pastor, fala o irmão, a esposa, a pessoa não ouve. Aqui nem uma pessoa falou comigo esse dia, pastor, fulano fugiu da clínica de reabilitação, pastor, o que é que nós faz? O que é que nós faz? Entregue fulano a Deus, ele não quer ouvir a senhora, não quer ouvir a mim, entrega a Deus então, deixa Deus cuidar dele agora. Ou Deus ou o diabo, entregue, deixa Deus agir. Alguma coisa vai acontecer. Às vezes Deus, não é o diabo, quem criou a tempestade aqui contra Jonas não foi o diabo, foi Deus. Às vezes Deus, ele cria tempestades para despertar a mim e a você. Às vezes Deus cria problemas
para despertar a mim e a você, para nos fazer ir de volta para o caminho que Ele escolheu. Irmão, tem pessoa que é orgulhosa, não adianta ouvir, mas Deus sabe como tratar a nossa rebeldia. Deus sabe, irmão. Deus sabe como pegar aquela pessoa mais ignorante, mais bruta, e quebrar ela em pedaços, para ela se converter de fato e de verdade. Deus sabe. A pessoa pode se converter a Deus, fazer a vontade de Deus, ou querer lutar contra Deus e perder. Foi o que Jonas fez. No versículo 5 ao 6 nós aprendemos algo. Na hora do desespero, todos lembram de Deus. É ou não é verdade? Na hora do desespero, todo mundo lembra de Deus? Sim ou não? Você vai hoje almoçar na casa da sua mãe, do seu pai que não conhece a Jesus, ao falar de Jesus, vai dizer que idolatria é pecado, vai dizer que começa a falar de pecado, vão fazer o quê? Vão expulsar você. Vão ou não vão? Ai, se embora daqui, seu crente, só quer ser santo você. É ou não é desse jeito? É. Mas se essa mesma pessoa, que Deus a livre, ela adoecer, quem é que ela vai chamar para orar? Você. Chama o pastor para vir aqui em casa. Tem raiva de crente, mas chama o pastor. Irmão, na hora do desespero, os homens aqui, cada um começou a clamar o seu Deus. Igreja, na hora do desespero, todas as pessoas lembram de Deus. Todo irmão, na hora do desespero, todo mundo lembra de Deus. Quer que eu mostre para você na prática isso? A igreja é aberta aqui direto. Quantas pessoas, irmão, passam em frente a essa igreja? Quantas pessoas? Mas enquanto essas pessoas elas estiverem bem, elas não vão nem olhar nem para a placa da igreja. Mas se essa pessoa acontecer algo na vida dela, na família dela, vai dizer, tem uma igreja aqui, olha, eu vou ali pedir oração, perguntar os dias de culto, e às vezes Deus salva essa pessoa. Às vezes é a forma que Deus encontrou para agir, para salvar, para quebrantar o coração. Porque eu volto a dizer, tem pessoas que não adianta somente ela ouvir, ela tem que sofrer para aprender a se colocar diante de Deus. O que você está escolhendo na sua vida? Você está fazendo a vontade de Deus de bom grado, ou você está lutando contra Deus? Entenda algo, meu irmão, hoje é comum, qualquer coisa que acontece, as pessoas colocam a culpa em quem? O diabo. Ei, pastor, estou passando por uma luta, pastor, o diabo está se levantando. No caso de Jonas, não era o diabo, era Deus. E da mesma forma na nossa vida, irmão, tem coisas que acontecem por causa da nossa rebeldia, tem coisas que acontecem por causa do nosso pecado. E não adianta querer expulsar demônio onde não existe. O que adianta é se arrepender dos pecados. Tem gente querendo expulsar demônio onde não existe. Sabia disso? A pessoa está no pecado, está no erro, dando tudo errado. Eu repreendo você, Satanás. Mas às vezes não é o Satanás, é a vida da pessoa que está totalmente contra Deus. Enquanto não se converter, não se arrepender, nada vai mudar. Irmão, a tempestade, o barco quase naufragar, tudo aconteceu por causa da rebeldia de Jonas. Tudo aconteceu por causa da rebeldia de Jonas. Irmão, quando a pessoa ela sai da presença de Deus, a maioria das vezes ela não sai só. Sabia disso? Quando o esposo sai da presença de Deus, leva a esposa também, e vice-versa. Quando a mãe sai da presença de Deus, tira o filho também, e às vezes o filho também tira a mãe. E é assim que o diabo trabalha.
Para pregar, ninguém prega, né? Para evangelizar. Mas, irmão, para fazer o errado, igreja. É que nem Jonas. No instante apareceu o dinheiro para Jonas e para Tarso. Irmão, para você fazer as coisas erradas, parece que o diabo ajuda. Vai fazer uma coisa certa, vai pregar, vai evangelizar para você ver, vai dar tudo errado. Agora, faça alguma coisa errada, o diabo ajuda. O diabo abre as portas, o diabo abre os caminhos. Igreja, se tem alguém aqui nessa manhã, ou eu ou você, que na sua vida está uma tempestade, quem está causando essa tempestade? Será que é o diabo? Ou será que é Deus para me despertar? Será que é Deus que está usando esse mal, essa tempestade, esse vento forte para me despertar? Tem pessoas, eu volto a dizer, irmão, quando eu começo a repetir algo, é porque é Deus que está falando, eu volto a dizer. Tem pessoa que não adianta a esposa falar, o filho falar, a pessoa não dá ouvidos. Então Deus cria uma dificuldade para a pessoa parar, pensar e refletir: eu estou errado. Jonas reconheceu, sim ou não? Sim. É interessante que disseram: vamos ver o que está acontecendo, vamos lançar sorte. A sorte caiu em quem? Em Jonas. Ninguém foge de Deus, irmão. Não há nada oculto que não venha a ser revelado. Nós temos que fazer como Davi. Quando nós pecarmos, nós temos que ir até Deus e pedir perdão pelos nossos pecados. Não fique encobrindo o pecado, peça perdão a Deus. Nós temos que confessar a Deus para ser perdoados. E a Bíblia diz: confessar ao irmão para ser curado. O que você tem feito da sua vida, irmão? Será que você hoje está como Jonas? Quando Jonas é jogado ao mar, o mar se aquieta. Lance hoje fora toda rebeldia, toda incredulidade. Igreja, quando lançaram Jonas ao mar, que clamaram a Deus, o mar se aquietou. Tem pessoas que a vida dela está o seguinte: a pessoa nunca se converteu, conhece a palavra de Deus, a pessoa ela sabe que ela tem que se consertar com Deus, só que ela fica querendo culpar terceiros. Não, a culpa é da minha esposa, não é da minha mãe, é do meu filho, não é do meu patrão. Irmão, enquanto não houver arrependimento, a tempestade vai continuar. E é bom que continue para a gente se converter. Se Deus não tivesse criado aquela tempestade, Jonas não ia se arrepender. Deus, Ele criou a tempestade. Deus, Ele cria o problema na minha e na sua vida, não porque Deus é mau, mas porque Deus quer nos salvar, porque Deus, Ele quer nos perdoar. E para isso Deus é tão misericordioso que cria até tempestades para nos salvar. Meu irmão, o que é que tem de errado na sua vida hoje, como na vida de Jonas, que você tem que lançar fora para essa tempestade cessar? O que é que você tem que pegar hoje e dizer: não, eu estou errado nisso? Onde é que Deus tem mandado você ir, que você não tem ido? O que é que Deus tem mandado você fazer, que você não está fazendo com excelência, como deve ser feito, está fazendo de qualquer forma para o Senhor? Abra o olho, meu irmão e minha irmã. No versículo 16, 17, não precisa ler, mas eu entendo uma coisa: Deus sabe como tratar seus filhos rebeldes. Deus sabe como tratar.
seus filhos rebeldes. Teve um pessoal na Bíblia que eles estavam perturbando muito Paulo. Estava perturbando muito Paulo. Sabe o que foi Paulo disse? Eu entreguei o corpo dessas pessoas a Satanás, para ver se a alma se salva. Às vezes, meu irmão, o que nós temos que fazer é entregar a Deus algumas pessoas. Sabe o que a gente tem que fazer? Às vezes a gente já pregou, já falou, a pessoa não quer ouvir. Entregue a Deus essa pessoa. Como é que eu entrego a Deus, pastor? Orando. A oração, meu irmão, é a arma mais poderosa que nós temos. Orando, irmãos. Deus entregue essa pessoa nas suas mãos. Trate dela, trate do orgulho, trate da rebeldia. Deus quebre essa pessoa e Deus vai quebrar. Quando Deus quebra, irmão, quando Deus diz assim, se ajoelhe, não tem quem fique de pé não. Deus não é o diabo não. Deus, ele é soberano sobre todas as coisas. Aquilo que Deus quer fazer, não tem homem do mundo, nem demônio no inferno que impeça aquilo que Deus quer fazer. Inclusive você. Se Deus quer fazer de você alguém, se Deus ele quer usar você, eu digo para você, se você está lutando contra Deus, você está lutando em vão. Porque aquilo que Deus quer fazer na sua vida, ele vai fazer. Lembre Paulo? Paulo matava os cristãos, prendia, mas quando Jesus aparece para ele, diz: Paulo, agora você vai pregar a minha palavra. Paulo o quê? Sim, Senhor. Foi, não questionou. Por irmão, porque quando Deus chama, quando é Deus que toca no coração do homem, o homem não pode resistir. O homem não pode resistir. Não pode resistir. Então eu quero tirar algumas conclusões com você. O que é que a gente aprende com isso? Por mais que a ordem de Deus seja difícil, nós temos que cumpri-la, pois se Ele está mandando, Ele está conosco. Quando Deus mandar você fazer algo, por mais que seja difícil, complicado, irmão, faça. Deus, ele não pegou o Jonas e colocou o Jonas lá para morrer. Você vai ver no decorrer do livro o que aconteceu. Toda aquela cidade, irmão, toda a cidade, todo o povo se converteu a Deus. Sem exceção, todos. Sabe quantas pessoas? Provavelmente quase 500 mil de pessoas. Irmão, isso é muita gente. Dá umas 10, 15 pombal. Todos se converteram a Deus por causa da pregação de Jonas. A Bíblia diz que até os animais fizeram jejum. Imaginou, o rei disse: ninguém vai comer, nem os animais, nem os bebês, ninguém vai comer. Vamos se prostrar diante de Deus. Toda aquela cidade se converteu a Deus. Quando Deus mandar você fazer algo, lembre-se, é difícil para você, para Deus não é difícil não. Ninguém se esconde ou foge de Deus, meus irmãos. Muitas vezes nós somos os responsáveis diretos dos problemas causados na nossa vida. Irmão, a pessoa que ela é alcoólatra, enquanto ela não reconhecer que ela é alcoólatra, ela não vai conseguir parar de beber, sim ou não? No mesmo jeito aí você. Tem coisa em nossa vida que enquanto a gente não reconhecer que foi por causa de um erro nosso, por causa de um pecado nosso que algo aconteceu, ou que está acontecendo, nós não iremos encontrar o perdão de Deus. Quanto mais pior for o homem, mais ele vai sofrer para ser mudado por Deus. Quanto mais pior for a pessoa, mais ele e ela vai sofrer para ser mudado por Deus. Igreja, escolha fazer a vontade de Deus e não fugir. Nínive é onde Deus quer ir em você. Irmão, às vezes no seu trabalho,
quando você trabalha na sua casa, você está no meio do povo incrédulo, que nem Jonas, incrédulo, perverso, idólatra. Mas Jesus Cristo, Ele não falou que nós somos a luz do mundo? Então, se eu sou luz, eu tenho que estar no meio da escuridão mesmo. A minha luz, a luz de Deus tem que brilhar em mim e alcançar a minha casa, a minha vida, a minha família. E para finalizar, eu gostaria de dizer: os homens têm liberdade para tomar decisões em suas escolhas, mas também têm necessidade de prestar contas a Deus por cada escolha. Eu sou livre para escolher o que eu quero, mas um dia eu vou prestar contas a Deus de todas as minhas escolhas. Escolha hoje fazer a vontade de Deus na sua vida. Escolha hoje obedecer a Deus e não fugir. Deus não é com quem foge, Deus é com quem obedece. Jonas não era perfeito, mas Deus escolheu ele, assim como você e eu. Não somos perfeitos, mas o Senhor nos escolheu e Ele vai nos capacitar e nos usar. Amém? Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe a todos.